No ar, mais um programa Questionamento Jurídico, o seu programa semanal com os principais temas do direito na atualidade. Acessem o nosso site www.bcctelevision.com e confiram lá os nossos conteúdos na área da política, da economia, na área do entretenimento. Tenho certeza que vocês vão gostar. E o tema de hoje é a execução da pena. E o nosso convidado, o doutor Ricardo Martins, advogado criminalista e professor universitário, vai discorrer sobre esse tema tão, muitas vezes, mal interpretado, mal entendido por parte da população em geral. E hoje nós temos um dia muito especial. A Ana Jatobá e a Suzane Richthofen conquistaram o direito à saída temporária do estabelecimento prisional. E muitos aí se perguntam, mas como? Se ela foi condenada a 20 anos, a 30 anos... Ela foi condenada pela prática de um crime de homicídio. Como pode isso? Não pode? Então, em sendo aí a sair de um assunto correlato, é muito interessante o tema de hoje, execução da pena, para que a gente possa conhecer e estudar um pouco mais sobre o assunto. Doutor Ricardo, primeiramente, muito obrigado pela presença aqui conosco. E eu começo com a seguinte pergunta, como é que tem início a execução da pena? Boa tarde. Realmente... a execução da pena, Marcelo, é uma coisa que gera muita polêmica e as pessoas têm muitas dúvidas a respeito do assunto. E as pessoas nem imaginam, muitas vezes, que a complexidade, como funciona o sistema de execução de pena no Brasil. Quando o réu é condenado e ele tem que começar a cumprir a pena dele, Marcelo, é expedido um documento chamado Guia de Execução, né? Antigamente chamava de guia de recolhimento, ou até alguns chamavam de carta-guia. Esse é um documento, é como se fosse um título executivo que o Estado tem, né? E com esse título executivo, ele pode, então, executar a pena que foi imposta àquele sujeito. Então, aquele documento, que é a guia de execução, ele traz tudo. Quanto tempo que o agente foi condenado, quanto tempo que ele vai ter determinado benefício, quanto tempo ocorre a prescrição do crime dele. Então, é um resumo de tudo o que aconteceu. Então, na verdade, a execução da pena, ela começa com a expedição da guia de execução. É nesse momento que tem início a execução da pena. E, na verdade, ela só é iniciada a execução da pena com a condenação. Porque sem a condenação não tem como ter um processo de execução de pena. Perfeito. Qual o juízo competente para essa execução de pena, doutor? Então, Marcelo, com a expedição dessa guia de recolhimento, isso dá ensejo a um novo processo, que é o chamado processo de execução de pena. Esse processo de execução de pena tem um novo número, Marcelo. Ele é distribuído, ele é um novo processo. É um processo de execução. E esse processo ele vai tramitar perante o juízo responsável pelo estabelecimento prisional. Então, o sujeito pode ser condenado aqui na capital e ele começar a cumprir pena em Presidente Bernardes. A execução da pena dele, Marcelo, vai correr perante o juízo responsável pelo presídio de Presidente Bernardes. E, Marcelo, se ele for transferido para um outro estabelecimento prisional, em outra cidade, em outro estado, esse processo de execução de pena vai acompanhá-lo. Então, esse processo de execução de pena, ele tramita por onde o preso estiver cumprindo a pena. Olha que interessante, às vezes o sujeito responde um processo perante a Justiça Estadual e vai cumprir pena num presídio federal. O responsável pela execução da pena é o juiz da execução penal federal. E ele pode responder um processo perante a Justiça Federal, ocorre muito com o tráfico internacional de drogas, ele é condenado pela Justiça Federal e ele cumpre pena num presídio estadual. Responsável pela execução da pena dele será o juízo competente, responsável por aquele estabelecimento prisional estadual no qual ele está cumprindo a pena. Então, ele vai acompanhar esse processo de execução, ele vai acompanhar o local em que o preso estiver cumprindo a pena. Perfeito. E a questão, uma vez iniciada a execução da pena, existe o direito à progressão de regime. Não é? Quais são os requisitos, como é que se dá essa sistemática de progressão de regime prisional, doutor?
Só uma coisa que eu esqueci de falar. Inclusive, Marcelo, voltando à questão da execução da pena, o sujeito, quando ele é condenado já em primeira instância, já é possível a expedição da guia de execução provisória dele. Isso é uma questão interessante, que pouca gente sabe também. Ainda em primeira instância? Ainda em primeira instância, condenou em primeira instância, já tem uma pena privativa de liberdade, por exemplo, o juiz entendeu que ele deve ter uma prisão cautelar, mesmo com a interposição de recurso, já é expedida a guia de execução provisória dele. E depois, com o julgamento definitivo, é expedida a guia de execução definitiva. E no Brasil, Marcelo, segue-se o sistema progressivo de cumprimento de pena, de acordo com o artigo 112 da Lei de Execução Penal. Então, o sujeito vai começar a cumprir a pena num regime mais rigoroso e depois, conforme o preenchimento dos requisitos, ele vai passando por um sistema menos rigoroso até ele voltar a ter contato com a sociedade. Antes de responder a sua pergunta, Marcelo, uma questão interessante é o seguinte, eu vejo as pessoas falando assim, por que esse sujeito não cumpre a pena integralmente em regime fechado? Né? É muito comum. É muito grave, foi muito grave. Se ele foi condenado a 10 anos, ele tem que cumprir os 10 anos. Né? Ele não deveria ter essa progressão de regime prisional. Deveria cumprir integralmente no regime fechado. E já foi assim, Marcelo. Já foi assim. O que acontece? Nós passamos por... Quando nós falamos de uma pena privativa de liberdade, que a pena privativa de liberdade, Marcelo, é uma coisa nova. Ela surge lá na época do iluminismo. Porque, na verdade, antigamente não existia uma pena privativa de liberdade. O sujeito era preso cautelarmente. Depois, se ele fosse absolvido, ele ia embora, ou se ele fosse condenado, eram penas capitais. Na verdade, ele não tinha muita escolha. Né? A pena que vem, né, da penitência, né, a sua origem mesmo. E aí ela passou por 3 estágios. O sistema pensilvânico, o sistema alburniano e o sistema progressivo de cumprimento de pena. No sistema pensilvânico, Marcelo, o sujeito cumpria a pena integralmente em regime fechado, né? Era conhecido como um sistema celular, numa cela individual. Né? Só que, naquela época, Marcelo, o crescimento da população carcerária já era uma preocupação. E não tinha mais espaço. Já não tinha mais espaço para colocar essas pessoas em cela individual e integralmente em um regime fechado. Então, eu falava, vamos pensar num outro sistema. E aí teve uma evolução e passou para o sistema que nós chamamos de sistema alburniano. O sistema alburniano era um sistema de uma certa forma mais brando. O sujeito ele tinha um contato com os demais presos durante o dia, depois à noite ele era isolado. Mas esse sistema, Marcelo, era conhecido como o sistema Silent System. O preso não podia conversar com outro preso. E o que aconteceu? O número de pessoas com problema psiquiátrico aumentou muito na Europa. E eles perceberam, poxa, mas esse sistema também não está dando certo. Tudo bem, ele é mais brando que o outro, mas nós estamos criando um número muito grande de loucos. Né? E aí passou, então, para o terceiro sistema, que é o sistema progressivo de cumprimento de pena. Um militar, né, inglês, que foi enviado para a Austrália, na época da colonização da Austrália, ele pensou no seguinte sistema, ele falou assim, ó, eu acho que esses outros sistemas não estão dando certo. Vamos criar um sistema progressivo de cumprimento de pena. Ele vai começar no sistema mais rigoroso e, automaticamente, conforme ele for preenchendo os requisitos, ele vai para um sistema mais brando até ele conseguir ter um contato com a sociedade novamente. Então, eu sempre falo isso. Quem criou o sistema progressivo de cumprimento de pena foram os militares. Porque eles perceberam que os outros sistemas não estavam dando certo. Imaginem só hoje, Marcelo, hoje no Brasil nós temos uma população carcerária de aproximadamente 650 mil presos, aproximadamente 650 para 700 mil presos. Imaginem só se nós tivéssemos um sistema como o sistema pensilvânico, que fosse integralmente no regime fechado. Imagine, onde nós colocaríamos essa população carcerária e o custo disso? O custo da administração. E o custo da administração disso. Né? Então, vamos partir do princípio que nós temos, então, um sistema progressivo de cumprimento de pena, de acordo com o artigo 112 da LEP. Então, para progredir de regime prisional, ele vai ter que preencher os requisitos. Requisito objetivo e requisito subjetivo. O requisito objetivo para a progressão de regime prisional é o quantitativo da pena, é o lapso temporal. Se ele for condenado pela prática de crime comum, ele vai ter que cumprir 1/6 da pena. Se ele for primário e condenado pela prática de crime hediondo, ele vai ter que cumprir 2/5 da pena. Se ele for reincidente pela prática de crime hediondo, ele vai ter que cumprir 3/5 da pena. Entendeu? Então, o que acontece? 1/6 da pena para réu primário,
para 1/6 da pena para condenar pela prática de crime comum, 2/5, que aproximadamente 40%, para quem for condenado pela prática de crime hediondo e for primário, e reincidente pela prática de crime hediondo, 3/5. Esse é o lapso temporal. Qual é a injustiça, no meu ponto de vista, Marcelo? O reincidente pela prática de crime comum progride sempre com 1/6 da pena. Então, você pega um ladrão contumaz, ele sempre vai progredir com 1/6 da pena. E o sujeito que é condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecente, às vezes numa situação, foi comprar droga, comprou droga demais, vai progredir com 2/5. Então, o sistema nem sempre é justo. Eu entendo que o réu reincidente progredir com 1/6 na prática de crime comum fere o princípio constitucional da individualização da pena. E aí tem o requisito subjetivo para a progressão de regime prisional, que é o bom comportamento carcerário, né, atestado pelo diretor do estabelecimento prisional. Então, ele não pode ter condenação disciplinar dentro do estabelecimento prisional. O prontuário dele tem que ter um prontuário com bom comportamento carcerário, porque senão ele pode preencher o requisito objetivo, mas não preencher o requisito subjetivo. E aí ele não vai progredir de regime prisional. E o problema de se praticar uma falta dentro do estabelecimento prisional, por exemplo, praticar uma falta grave, é que esse lapso temporal de progressão de regime prisional ele começa a ser contado novamente. Então, na prática, Marcelo, as pessoas acham que é um sistema brando, mas na verdade não é um sistema tão brando como as pessoas pensam, não. Na verdade, eu tenho até uma outra visão. Eu acho que é um sistema rigoroso, né, com uma certa parcela da sociedade. É um sistema seletivo, né, do direito penal que eu costumo destacar. Mas é um sistema que ele pune, e através do sistema progressivo de cumprimento de pena. Muito bem. Vamos a um rápido intervalo e em breve retornaremos com o segundo bloco. Até já. Voltamos com o segundo bloco do programa Questionamento Jurídico. Hoje o tema é execução da pena e o nosso convidado é o doutor Ricardo Martins, que é advogado criminalista e professor universitário. Doutor Ricardo, falávamos da progressão de regime prisional. E a regressão? É possível a regressão de regime prisional? É interessante também essa questão, Marcelo, porque as pessoas, muitas vezes elas pensam que a pessoa progride de regime prisional para um regime mais brando, que ela não pode regredir. Como eu falei agora há pouco, o sujeito ele vai progredindo, o Estado vai confiando nele aos poucos, ele vai tentando essa adaptação social aos poucos. Muitas vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, ele progride, por exemplo, do regime fechado para o regime semiaberto, e se durante esse semiaberto, ele, por exemplo, ele praticar uma falta grave, por exemplo, ele pode regredir para o regime fechado. E o lapso temporal começa a ser contado novamente. Ele pode progredir do regime semiaberto para o regime aberto e praticar, por exemplo, um crime doloso. Isso acontece às vezes. E aí, esse tempo que ele estava cumprindo de pena, na verdade, continua sendo contado, né? Mas ele volta, por exemplo, para o regime semiaberto ou até mesmo para o regime fechado, né? Então, Marcelo, o que eu quero dizer, o Estado vai confiando no reeducando aos poucos, né? É um ser humano. E nem sempre o ser humano tem essa possibilidade de ressocialização assim tão fácil. E eu sempre costumo dizer uma coisa, Marcelo, é muito difícil, muitas vezes, você ressocializar quem não foi socializado. Então, fica muito difícil. Então, nós esbarramos na questão... O Estado falhou lá atrás, no artigo 5º, educação, saúde, segurança, lazer, trabalho. E aí nós trabalhamos com uma ressocialização, que é cara essa ressocialização, é um custo isso. E muitas vezes o Estado não consegue obter, por falta de estrutura, uma série de coisas também. Então, nós estamos tentando ressocializar alguém que não foi socializado. Então, nem sempre dá certo. Mas, Marcelo, o tempo que eu tenho hoje 14 anos de advocacia, eu vou ser bem sincero. Eu tenho muitos casos que eu já acompanhei, que o sujeito foi ressocializado, hoje está trabalhando, tem família,
né? Ele é um ser humano, ele errou e ele merece uma segunda chance. Como é que nós vamos fazer? A vida inteira ele vai ficar excluído da sociedade? Então ele pagou e agora ele tem que voltar para a sociedade. Lógico, se ele não cumprir, ele vai regredir de regime prisional. Então, da mesma forma que ele progride de regime prisional, existe a possibilidade, então, da regressão de regime prisional. E em relação ao nosso sistema prisional, qual a situação atual, doutor Ricardo? O sistema prisional, Marcelo, realmente está numa situação muito triste, né? Grave, precária. Porque, Marcelo, para os políticos não interessa investir no sistema prisional, porque isso não dá voto, Marcelo. Isso, na verdade, muitas vezes, ela até atrapalha a imagem do político, ele falar de sistema penitenciário. Mas isso é importante, isso tem que ser discutido, faz parte de uma proposta política séria, uma reestruturação do sistema penitenciário. Marcelo, eu acho que o Carandiru teve o seu lado negativo, lógico, muito triste tudo o que aconteceu, mas, por um outro lado, as coisas melhoraram com o Carandiru, porque o Brasil acabou fazendo um acordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ele reestruturou o sistema penitenciário, de uma certa forma, acabou com aquelas cidades penitenciárias, como era o caso do Carandiru, construiu complexos menores, porque é possível um controle maior desses estabelecimentos prisionais, porque como era o Carandiru, fica muito difícil o controle do sistema penitenciário. Então, progrediu nessa questão da arquitetura, mas tem muita coisa para melhorar ainda, Marcelo. E eu percebo que falta, muitas vezes, boa vontade dos governantes. Não estou com dó de quem comete crime, Marcelo, não é isso. Mas eu quero que aquele sujeito que errou, que foi punido, está cumprindo a pena, eu quero que ele venha a ser ressocializado e que ele não volte mais para aquele local. Não é questão de ter dó, é uma questão de tentar colocar esse sujeito de volta na sociedade para que ele seja uma pessoa de bem e consiga estruturar a sua família e que ele não dê mais trabalho para o Estado. É isso que nós queremos. Mas não é fácil. A situação do sistema prisional hoje brasileiro é muito grave. Nós estamos, como eu falei agora há pouco, com 650 mil presos, já partindo para 700 mil presos. E a superpopulação carcerária que nós temos aí. E uma coisa que eu falo, Marcelo, as pessoas pensam que o problema da superpopulação carcerária é um problema brasileiro, mas é um problema mundial. Marcelo, o mundo não sabe o que fazer com os presos. Cada vez mais a população carcerária está crescendo no mundo e o mundo não sabe o que fazer com os presos. Ela é cara. Ela demanda estrutura física, exatamente. Edificações. E a população, via de regra, todo mundo quer, na verdade, cadeia para os presos, mas na minha cidade não. Exatamente, né? E o problema é o seguinte, isso pode nos atingir, né, Marcelo? Como que você pode prometer que você nunca vai ingressar no sistema penitenciário? Hoje é difícil, hein? Prometer isso, eu acho que é complicado. É que muitas vezes a pessoa não esbarra num determinado momento, então ela prega esse tipo de coisa, uma superpopulação carcerária tal, e tudo mais. Eu concordo, Marcelo. Estabelecimento prisional não é hotel. Ali não é hotel. Mas nós temos que ter condições mínimas de uma ressocialização. Ressocialização. Exatamente. O foco do sistema é a ressocialização. Não quero regalia. Nós temos que ter respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Mas isso demanda um investimento do Estado, uma estrutura. O preso deveria trabalhar, porque a lei de execução penal, ela estabelece que o preso tem que trabalhar para arcar com suas despesas dentro do estabelecimento prisional. As pessoas falam, mas lá na China o preso tem que trabalhar para pagar os custos, mas no Brasil também. O Estado não dá esse direito a quem quer trabalhar lá dentro do sistema. A lei de execução penal estabelece, é um direito do preso trabalhar. É um direito, na verdade o STJ já falou que é um direito dever do preso trabalhar. Para que ele arque, inclusive, com suas despesas, pague pena de multa e constitua, inclusive, um pecúlio para, quando ele vier a sair do estabelecimento prisional, ele ter condições de ter uma adaptação social digna, né? Digna. Perfeito. Doutor, para finalizar, até que ponto compensa nós temos um processo jurisdicionalizado de execução de pena? Marcelo, eu já recebi muitas críticas quanto a isso, até de alguns especialistas, mas eu defendo, Marcelo, que o processo de execução de pena, na verdade, ele deveria
sair da mão do juiz de direito. Não deveria ser um procedimento jurisdicionalizado de execução de pena. Eu defendo a estruturação do sistema penitenciário. Eu defendo que o cargo de diretor de estabelecimento prisional deveria ser um concurso público com estabilidade certinho, para que o diretor do estabelecimento prisional, ele verificar se o sujeito preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime prisional. E ele ia tomar conta disso, porque na mão do juiz isso demora muito, é caro, é trabalhoso e não funciona, o sistema está travado. Tem comarca, Marcelo, que nós entramos com um pedido, o sujeito foi condenado, por exemplo, a 6 anos, cumpriu um ano, tem direito à progressão de regime prisional. Nós entramos com uma petição pedindo a progressão do regime prisional, nós temos casos que demoram 6, 8 meses, 12 meses para se apreciar um pedido de progressão de regime prisional no qual... Então, não tem como funcionar um sistema como esse. Então, eu defendo a desjurisdicionalização do sistema de execução de pena no Brasil. E o juiz, o promotor, o advogado, eles iriam trabalhar. Lógico, o juiz e o promotor iriam fiscalizar esse processo de execução de pena feito pelo diretor do estabelecimento prisional. E qualquer ilegalidade ou abuso de poder, o reeducando, por meio do seu advogado, ele poderia se socorrer do Poder Judiciário para poder pleitear os seus direitos e tudo mais. Mas agora, o sistema do jeito que está, Marcelo, não funciona, nós precisamos debater, discutir e melhorar. Como eu te falei, da forma que está, eu acho que não está funcionando. E é um custo para o Estado que não ressocializa ninguém e ele vem projetando pessoas para a sociedade muito pior do que elas entraram. É o que se escuta, infelizmente. O indivíduo entra... E sai pior. E sai pior. Né? O sistema penitenciário, da forma que está, gera uma revolta por parte do preso, porque imaginem só um sujeito que já tem o direito à progressão de regime prisional, ficar aguardando um ano o que é dele por direito. Ele já sai revoltado do próprio sistema, do sistema penitenciário. Né? Como eu falei, não é dó, mas é uma questão de cumprimento do que está na lei. E, infelizmente, a lei não vem sendo cumprida. O sistema não está funcionando, é um sistema travado. Desculpa a palavra, mas é um sistema, na minha opinião, que está falido. Sistema falido, infelizmente. Doutor, infelizmente chegamos ao fim de mais um programa Questionamento Jurídico. Eu quero imensamente agradecer a presença do doutor aqui conosco. Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigado. E continue com a gente nas redes sociais, www.bcctelevision.com. Tchau, até a próxima.